Então, o que que aconteceu, na verdade? No dia que eu conversei, né, com a minha família sobre a realidade espiritual, sobre tudo que eu queria literalmente vivenciar, a minha vida mudou. Por quê? Porque apareceu, na verdade, um buraco na realidade, né? Eu vi seres que hoje eu sei que eram santos, né, de algum período assim, de eremitério, né, porque eles tinham todas as características de um encontro espiritual, eles estavam falando provavelmente de ensinamentos. Hoje eu também sei que se eu conseguir acessar esse plano de realidade, ele aconteceu exatamente porque eu estava na mesma frequência da outra realidade. E aí esse portal abriu, e aí esse portal abrindo, a gente conseguiu se comunicar, né? Então, por que que é importante entender isso? Porque na hora que abriu o portal e eu vi esses seres, e um dos seres de lá olhou para mim através dessa janela, né? O tempo para, deixa eu descrever isso que é importante para vocês. O tempo para, o corpo inteiro entra em estado de vibração, assim, você escuta o corpo vibrando, ele fica dormente, é a sensação básica, e fica dormente por horas, né? As mãos, parece que você fica com luva nela e os pés também, e ele fica vibrando, assim, as articulações todas. Daí a importância da yoga, por quê? Porque eu tenho certeza que eu não ia ter aguentado tanta frequência, tanta vibração, se eu não tivesse monge, né? Se eu não estivesse fazendo as práticas na intensidade que a gente fazia lá, 6 dias por semana, 2 vezes por dia, né? E aí, praticamente, o que que acontece? Na hora que você entra nessa frequência e você olha nos olhos de outros seres, isso acontece sempre, você faz um download, né? Então, o que você está vibrando, o que você está pensando, e aquele ser, o que está vibrando e está pensando, eles se fundiram. Então, o que que aconteceu efetivamente com o Márcio, né? Eu vou falar na terceira pessoa, que é assim que monge faz mesmo. O que que aconteceu? Ele passou a estar processando programas que eu nem sabia o que era, sentimentos que eu nunca tinha vivenciado, e o mundo passou a ser mais transparente, né? A principal sensação foi de esquecimento absoluto de si mesmo, assim. A minha pessoa, meu ego individual, meu nome, minha família, o que eu fazia, tinham ficado atrás de um véu. E eu passei a nascer, né? A nascer de verdade. Eu estava olhando o mundo como se fosse pela primeira vez, né? Essa primeira vez, essa primeira experiência de primeira vez, aconteceu na hora que eu andava na rua, né, caminhando, e eu olhava em volta e via as pessoas me olhando de forma estranha, né? Eu devia estar vibrando de uma forma nova, assim, que de qualquer forma todo mundo percebia, de alguma forma, perdão. E aí as pessoas tinham um sintoma físico, né? Elas abriam a boca, né? Você ia andando na medida, assim, a 6 metros, 8 metros de distância, eu pisava no lugar, as pessoas iam abrindo a boca, assim, sabe o bocejo de sono? Elas iam abrindo a boca, baixava a cabeça, levantava, os olhos estavam cheios de água, assim, que é natural de um bocejo, e eu não parava de sentir um zumbido, mas um zumbido absolutamente forte, né? Que é um zumbido que depois eu descobri no livro do Yogananda, chama Pranava, né? Tava no livro, aliás, só o Yogananda fala disso. Eu fui procurar nos Yoga Sutras do Patanjali, não fala, tá? Eu tive o budista tibetano, né, o Rinpoche, não falou. Ele falou que o Om era uma consciência viva que habitava na gente, né, esse zumbido, né, mas não fala. Daí eu achei uma referência disso na cultura da Cabala, né, que coloca os anjos, né, o corpo, as sefirotes, e aí eles têm 2 anjos na direção dos ouvidos e fala que esses zumbidos são as asas dos anjos, né?
mas é um zumbido muito forte, assim. É muito parecido com o ronronar do gatinho, assim. Eu pegava o gato depois que comecei a sentir isso, colocava no ouvido, quando ele ronronava era o mesmo som que o pranava, né, que esse som na glândula pineal fazia. Tá? Então, só para descrever para vocês como funciona isso, você entra num lugar ou cruza o olhar com uma pessoa, você sente a pessoa inteiramente, se ela está feliz, se ela está triste, o que está acontecendo na vida dela de excepcional ou de negativo. Por quê? Porque você transfere esse sentimento inteiro para você. E aí você passa a ser praticamente a outra pessoa, né? Nesse estágio, eu entendi o que acontecia com o meu guru, né? As pessoas iam perguntar as coisas para ele e ele praticamente respondia o que ele achava de resposta para ele mesmo, né? Eu comecei a entender o que era unidade por conta do download que aconteceu com a experiência espiritual na janela astral lá, né? Naquele portal. Então, hoje, até hoje, praticamente, quando você troca olhar com qualquer pessoa, até eu evito fazer isso muito, você transfere a consciência da pessoa para você, né? É como a natureza do pai e da mãe, né? O pai, mais até a mãe, conseguem sentir os filhos à distância, um único olhar para eles, sem a troca do olhar, ou seja, praticamente a gente vive numa realidade onde você e a outra pessoa é uma só, né? Então, por que isso é importante? Porque a gente escuta os gurus falando sobre, principalmente o budismo tibetano, falando sobre compaixão, falando sobre unidade, né? Falando sobre capacidade de empatia, de sentir a outra pessoa. E o mais importante é isso. Mas você não vai conseguir sentir isso pela mente. Você tem que sim passar por uma experiência. Essa experiência vai ter que anular o seu ego, né? Lembra que são vários samadhis, né? Desde do samadhi, onde você apaga o corpo físico, né? Que a meditação é uma espécie de samadhi, até esses samadhis que são a sequência do dia, onde você troca o olhar com uma pessoa e sente a pessoa, onde você passa ao lado de uma pessoa que está com fome e sente a fome da pessoa. Agora começa a mexer no tempo. Aí você vai visitar uma pessoa e você não precisa nem chegar lá, porque a simples intenção de você visitar a pessoa já trocou a realidade, né? Ou seja, o tempo, que é uma coisa estanque, né, para a mente pensante, para o ego, na realidade espiritual, na realidade real, né, quando você vive no espírito aqui, quando você vive no lugar onde a gente nasceu para viver, o tempo passa a ser um centro de expansão, como a minha mão está fazendo agora. Então você começa a perceber, sim, que cada atitude sua, cada pensamento seu, ele afeta tanto a pessoa que você vai visitar, quanto o tempo, né? Por quê? Porque aquela história, né, do Einstein falar que o tempo é relativo, a gente só consegue perceber isso em estado yogi, sem mente. Por quê? Porque a pessoa normal no ego, ela quando está feliz, o tempo passa mais rápido. Ele vai passando rápido, assim que a pessoa fala, puxa vida, já, né? E quando a pessoa está vivendo uma experiência de baixa frequência negativa para ela, lembra isso, hein? O negativo e o positivo são individuais. O mal para uma pessoa pode ser o bem para outra pessoa. Então, a gente não pode entrar em estados de bem e mal rígidos, porque isso depende do nível de realidade da pessoa. Então, você tem que olhar para a pessoa, perceber que ela está num estado menor, de vibração menor que você, e ter compaixão de entender, né? Então, a natureza da compaixão, na verdade, se trocam o nome, é compreensão. Você compreende o outro, mas você só vai compreender o outro se você estiver em unidade. Ou seja, o processo religioso intelectual,
Ele leva a pessoa até um determinado ponto, daí a pessoa desiste e volta para a vida, às vezes pior do que antes de ter vivido experiências espirituais. Por quê? Porque a mente não consegue entender a outra pessoa. A gente vai continuar esse assunto.